E galera, a All Elite Wrestling acabou sendo colocada sob um holofote inesperado nas últimas semanas, recebendo uma atenção mais ampla da mídia tradicional do que normalmente acontece. O motivo não foi apenas algo dentro dos ringues, mas a controvérsia envolvendo o sentimento anti-Ice que vem se espalhando em parte dos Estados Unidos, com o lutador Brody King publicamente associado a posicionamentos críticos ao Ice, atualmente recebendo um push considerável na programação da AEW. Além dos cânticos relacionados ao tema ecoando em transmissão nacional, a empresa de Tony Khan passou a estampar manchetes fora do nicho tradicional da luta livre, e a situação carrega dos lados. Por um lado, qualquer atenção mainstream pode ampliar o alcance da marca, gerar debate e atrair novos espectadores curiosos. E em uma era onde a relevância cultural é moeda forte, estar no centro das discussões nacionais pode parecer superficialmente positivo. Por outro lado, a linha entre relevância e controvérsia é tênue. Relatos recentes envolvendo o status de Brody King na empresa, a remoção de fãs de arenas por comportamento relacionado ao tema e o aumento da polarização online colocam a AEW em uma posição delicada. Luta livre, historicamente, flertou com elementos sociais e políticos, mas quando a discussão ultrapassa a narrativa e entra num campo ideológico real, o risco corporativo aumenta significativamente. Se a AEW se posiciona, aliena parte do público. Se se distancia, pode parecer inconsciente ou oportunista. Se ignora, a controvérsia continua crescendo de uma forma independente. E se você parar para imaginar, é um cenário potencialmente perde ou perde. Em um momento em que a empresa já enfrenta pressão competitiva e desafios de audiência, navegar por um ambiente político carregado exige extremo cuidado estratégico. A questão agora não é apenas como a AEW lida com Brody King ou com os cânticos da plateia, mas como protege a sua marca sem sufocar a espontaneidade que sempre foi parte do apelo da luta livre ao vivo. E se vocês estão olhando aí as notícias, a AEW voltou a ganhar manchetes recentemente, e não apenas por algo que aconteceu dentro dos ringues. Durante a edição do AEW Dynamite, cantigos de Fuck Ice ecoaram de uma forma alta e clara, antes do evento principal entre Brody King, que no passado já chamou atenção ao usar uma camiseta com a frase Abolish Ice, e o então campeão mundial da AEW, MJF. E considerando o histórico público de Brody King com esse posicionamento e o clima político mais tenso em torno do tema dos Estados Unidos, o público reagiu com gritos intensos ao vivo em rede nacional. O momento rapidamente se espalhou nas redes sociais e foi repercutido por grandes veículos de mídia, ampliando o alcance da empresa para além do nicho tradicional da luta livre. De acordo com o Fightful Select, houve nomes dentro da AEW que ficaram satisfeitos com o destaque, mesmo vindo de um ambiente politicamente carregado. Para uma empresa que busca constantemente crescer e reduzir a distância para a WWE, qualquer visibilidade mainstream pode ser vista como uma oportunidade estratégica, especialmente se atingir públicos que talvez nem acompanhassem a promoção anteriormente. Outro ponto que chamou a atenção foi a revelação do árbitro Bryce Remsburg, que afirmou nas redes sociais ter segurado o toque do sino por alguns segundos para permitir que os cânticos ecoassem por mais tempo. Para potenciais novos fãs, isso pode transmitir uma imagem de que a AEW está mais aberta a determinadas manifestações do público, algo que pode fortalecer a conexão com um segmento específico da audiência. No entanto, essa é uma linha extremamente delicada. A luta livre sempre dialogou com o momento cultural, mas quando a percepção pública passa a associar diretamente uma empresa a um espectro político específico, os riscos só aumentam, o que pode gerar identificação e crescimento em um grupo, mas também pode afastar o outro. E para a AEW, o desafio não é apenas aproveitar a atenção momentânea, mas garantir que a identidade da marca não fique presa a controvérsias externas que podem rapidamente sair fora de controle. E para vocês terem uma ideia, falando aqui um pouco de Michael Jordan, em 1990 ele foi extremamente criticado por não apoiar um candidato democrata na Carolina do Norte, e ele acabou justificando a sua posição com uma famosa frase:
republicanos também compram tênis. Ou seja, se ele se posicionasse naquela época, provavelmente ele não teria tanto sucesso com a marca de tênis como ele teve. E digamos que só ia vender para uma parte de um público. E no final ele iria ficar associado a um grupo político. Agora, gente, voltando para a luta livre, é arriscado para All Elite Wrestling ser puxada para uma batalha política indireta com a WWE. Com a relação pública cada vez mais próxima entre WWE e Casa Branca, incluindo aparições frequentes de Triple H ao lado do presidente Donald Trump, parte do público passou a enxergar a empresa sob um viés político mais claro. Sempre que uma companhia de entretenimento é associada a um espectro ideológico específico, uma parcela da audiência inevitavelmente se sente alienada. E embora os números da WWE ainda sejam fortes em várias métricas, já existem sinais de desgaste. Preços elevados afastando fãs dos eventos ao vivo e uma queda gradual em audiência televisiva. Nesse cenário, a AEW historicamente ocupou o papel de alternativa, o outro lado do mercado, mesmo com as audiências caindo constantemente. Recentemente, porém, cresce a percepção de que essa divisão pode estar extrapolando o ringue. Para alguns, a AEW começa a ser vista como o lado da esquerda, em contraste com o lado da direita atribuído à WWE. A empresa de Tony Khan construiu sua imagem como a opção mais aberta criativamente, dando maior liberdade de estilos a lutadores e promovendo diversidade com mais destaque. E isso sempre fez parte de sua identidade competitiva. O problema surge se essa diferenciação passar a ser abertamente ideológica. A luta livre profissional funciona, em grande parte, como escapismo. Os fãs ligam a televisão para se distrair, não para reviver as divisões políticas do dia a dia, que já dominam o noticiário constantemente. Se o conflito entre as duas empresas for interpretado como uma extensão do embate político, ambos os lados podem sofrer consequências. Para a AEW, inclinar-se fortemente para uma narrativa de oposição política direta à WWE pode afastar uma fatia significativa do público que apenas quer assistir às boas histórias e grandes combates. Ao mesmo tempo, ignorar completamente o contexto cultural também pode parecer desconectado. A rivalidade entre WWE e AEW deveria girar exclusivamente em torno da qualidade do produto, criatividade e talento no ringue. Ser arrastada para um embate ideológico amplia o risco para a AEW, e como indicaram vários relatórios recentes e a atenção da mídia nessa semana, esse tipo de exposição pode rapidamente deixar de ser vantajoso e se tornar um problema difícil de controlar. E eu falo com vocês que a All Elite Wrestling pode estar entrando em um território delicado, e as recentes histórias envolvendo Brody King só aumentam essa percepção. Após uma das vitórias mais impactantes da sua carreira, derrotando o então AEW World Champion MJF em pouco mais de um minuto, os gritos anti-Ice durante o AEW Dynamite ganharam enorme repercussão, e segundo vários sites de notícias que falam sobre luta livre, Brody King teria sido mantido fora da programação televisiva na semana seguinte, para evitar que os cânticos voltassem a acontecer. E o detalhe mais significativo, a decisão não teria partido de Tony Khan, mas sim da Warner Bros. Discovery. A justificativa relatada seria estratégica, em meio a processos corporativos e negociações de alto nível. Evitar qualquer associação que possa gerar atrito político seria prioridade para a Warner Bros. Discovery. Independentemente da motivação exata, manter um talento fora da televisão por receio de relações políticas cria uma narração complicada para a AEW. A situação se agravou ainda mais com outro talento. Um fã afirmou nas redes sociais que foi impedido de entrar em um evento do Dynamite na Califórnia por estar vestindo uma camiseta Abolish Ice, relacionada a Brody King. Embora a decisão tenha partido do local do evento e não necessariamente da AEW, a percepção pública raramente faz a distinção. E o resultado é um cenário praticamente sem uma vitória clara. Se a AEW aparenta permitir manifestações políticas, pode alienar parte do público. Se restringir talentos ou manifestações, pode parecer hipócrita ou controlada por interesses corporativos. Se a parceira de transmissão interfere criativamente, levanta questionamentos sobre a autonomia.
Com essas histórias negativas ganhando força, a empresa corre sério risco de perder fãs de diferentes lados do espectro político, e a questão agora passa a ser como a AEW vai equilibrar liberdade criativa, interesses corporativos e percepção pública. Resta observar qual será o nível de destaque de Brody King nas próximas semanas, e até que ponto a influência da Warner Bros. Discovery poderá impactar decisões criativas dentro da promoção. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!